Olá a todos e todas. Este é o capítulo 6 do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, um guia ilustrado, e o capítulo se chama Métodos Comportamentais. Volto a dizer, este é o capítulo 6. E este método, ele trata, este capítulo, sobre mostrar as técnicas que usamos em terapia cognitivo-comportamental para ajudar os pacientes. Então, em alguns casos de depressão, ansiedade, esse capítulo vai nos ajudar, vai nos esclarecer um pouco sobre como a gente trabalha com isso. Então vamos lá. A depressão, na verdade, é caracterizada por sintomas como baixa energia, dificuldade em desfrutar de atividades e problemas para concluir tarefas. Então, isso todo mundo sabe que quando a pessoa está com depressão, ela fica meio letárgica, e nós utilizamos algumas técnicas em terapia cognitivo-comportamental para ajudar a pessoa já na primeira sessão a ter alguma melhoria na questão da depressão. Então, as pessoas deprimidas frequentemente se isolam, o que piora os sintomas. A terapia cognitivo-comportamental, que eu vou chamar aqui para frente só de TCC, é uma abordagem que combina técnicas cognitivas, modificando pensamentos negativos, e comportamentais, mudando comportamentos disfuncionais para tratar a depressão. Vamos lá, então, a TCC visa aumentar a atividade, melhorar a autoestima e desenvolver habilidades de enfrentamento. Algumas intervenções incluem a exposição gradual a situações desafiadoras e estabelecimento de metas realistas. O que acontece é que, desde a primeira sessão, a gente já propõe uma lista de tarefas que a pessoa esteja disposta a cumprir. Então, por exemplo, a pessoa acorda e fica na cama o dia todo, ela não faz nada. Então, desde a primeira sessão, a gente já, com a pessoa, inicia um passo a passo, com micropassos, na verdade, sobre coisas que ela pode fazer. Ativação comportamental. Então, tu acorda que horas? Eu acordo lá pelo meio-dia. Então, que horas tu acha que tu pode acordar mais cedo, de repente, né? Fazer um cronograma de coisas ao longo do dia. Então, tu vai acordar, tu vai arrumar tua cama, tu vai ficar um pouco fora dela, tu vai tomar café da manhã a tal hora, e assim sucessivamente. Então, a gente começa a organizar o dia dessa pessoa para que ela se anime a fazer alguma coisa. Então, essa é a técnica da ativação comportamental que utilizamos em TCC. Vamos para o próximo, então. Ativação comportamental, como eu vinha falando. Vamos lá. A ativação comportamental é um procedimento simples, usado na terapia cognitivo-comportamental para estimular mudanças positivas e esperança. O terapeuta, ele ajuda o paciente a escolher algumas atividades significativas e cria um plano para realizá-las, ou seja, um cronograma de coisas a fazer ao longo do dia, por exemplo. Isso é especialmente útil para combater a baixa energia, falta de interesse e dificuldade em concluir tarefas associadas à depressão. Então, a ativação comportamental é aplicada desde as primeiras sessões terapêuticas para envolver o paciente em ações produtivas e quebrar o ciclo de sintomas depressivos. Essa abordagem também pode ser usada em outros estágios da terapia. É aquilo que eu vinha falando, né? Desde a primeira sessão, a gente vai aprimorando esse cronograma de atividades, porque a pessoa vai melhorando, ela vai pegando o jeito, ela vai pegando o gosto de fazer atividade, de retomar o controle de sua vida, e aí, aos poucos, a pessoa ela se recupera em algumas sessões. Claro que é sempre importante também, volto a dizer, como eu já falei, acho que em capítulos anteriores, que é muito importante a consulta também com o psiquiatra em casos de saúde mental mais grave, como a depressão, né? Então, se complementa o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Então, a programação de atividades é um método comportamental sistemático usado na TCC para combater a fadiga e a anedonia em pacientes deprimidos. Caso não saibas o que significa anedonia, é a falta de prazer nas atividades. É especialmente útil para reativar os pacientes e aumentar o interesse na vida, normalmente aplicado a pacientes com depressão moderada a grave. Esse método envolve avaliar ações, desenvolver habilidades e buscar prazer. Eu quero reforçar que é super importante também trabalhar em conjunto com o psiquiatra, gente. Então, se em caso de depressão moderada a grave, ou mesmo na leve, é sempre interessante consultar um psiquiatra também, porque o psicólogo e o psiquiatra, eles trabalham muito bem em conjunto. Então, nunca esqueça disso. O psiquiatra também é importante. Então, voltando aqui a falar, esse método ele também pode ser usado para pacientes com dificuldade em se envolver em atividades produtivas e organizar os seus dias.
Esse método são explicados mais detalhadamente no caso clínico de Juliana, que é uma personagem aqui no livro da terapia cognitivo-comportamental, gente. Aqui tem algumas dicas de ativação comportamental. Eu vou tirar a minha cara aqui, só um momento. Pode fazer um print, então, né? Mas também tem no livro também, ok? Se me pedirem ali nos comentários, eu posso deixar um link com essa tabela. Então, vamos para o próximo. Voltei aqui com a minha cara. Avaliação das atividades. Vamos ver. Avaliação das atividades. A programação de atividades é uma ferramenta da TCC usada para combater a minimização de experiências positivas e acentuação das negativas em pacientes deprimidos. Isso é verdade. Em TCC, usamos muitas atividades, temas de casa que a gente passa para o paciente fazer e, confesso, os pacientes nem sempre fazem, mas é super importante porque na TCC o paciente ele é um coterapeuta, ele é ensinado a ser seu próprio terapeuta. E essas técnicas que a gente passa para o paciente, essas tarefas ajudam muito. Então, vamos lá, isso envolve preencher uma planilha de atividade semanal, diária, para avaliar ações, prazer e habilidades. Os pacientes classificam cada atividade em termos de prazer e habilidade, geralmente uma escala de 0 a 10. Atividades simples podem receber altas classificações para habilidade e prazer, incentivando a celebração de pequenas realizações. Isso é particularmente útil quando os sintomas da depressão são moderados a graves e os pacientes podem ter baixas expectativas de prazer devido ao embotamento emocional. Embotamento emocional é ter um baixo nível ali de emoção, baixa energia. Isso é uma linguagem técnica na psicologia que a gente utiliza de embotamento, né? Na saúde mental a gente usa essa palavra. Então, a programação de atividades ajuda a reavivar o interesse e a experiência de prazer, mesmo que inicialmente em níveis mínimos. Isso é importante, né? Engajar o paciente com depressão em retomar o controle da sua vida, com pequenas atividades e, por meio de escalas, ele consegue controlar aquilo que está melhorando e aquilo que não está, para que o psicólogo também possa ajudá-lo. E ele também se sentir motivado, ele começar a ver, olha, na semana passada meus níveis de prazer estavam mais baixos do que nessa semana. Então, isso é avaliado e é medido. Isso é interessante, isso é um diferencial da TCC em relação, por exemplo, à psicanálise. Aqui tem uma tabela, eu vou tirar minha cara aqui da tela, e essa é uma tabela de monitoramento de atividades, podem tirar print, ou se quiserem podem deixar aí seus comentários pedindo que eu deixo um link para vocês baixarem. Olha, eu voltei aqui. Aumentando as habilidades e o prazer. A estratégia de programação de atividades envolve ajudar pacientes a recuperar o prazer e a sensação de habilidades ao programar atividades prazerosas e avaliar seus efeitos. Isso é aquilo que eu já vinha falando, por meio de discutindo com o paciente, entrando num acordo, por meio de micropassos, a gente consegue ter algumas atividades que o paciente se sinta capaz de fazer e recupera o ânimo dele. E ele também consegue monitorar por meio daquelas tabelas e escalas que a gente passa para ele. Então, começa com a criação de uma lista de atividades agradáveis, baseadas em registros anteriores de maior prazer. As atividades são adicionadas à rotina semanal e horários específicos. O monitoramento das atividades ajuda a identificar aquelas que aumentam a percepção de habilidade, permitindo ajustes no plano. O paciente avalia o prazer e a habilidade de cada atividade, discutindo possíveis obstáculos e estratégias de superação. O registro é revisado e modificado conforme necessário ao longo da terapia, sendo uma ferramenta valiosa para combater a anedonia, que eu já expliquei anteriormente o que é, e dificuldades comportamentais. Então, resumindo, tudo isso daqui é aquilo que eu já disse antes. O paciente, junto com o terapeuta, consegue discutir o que ele quer fazer, o que ele se sente capaz de fazer, monitora isso, e assim ele vai se sentindo motivado conforme ele vai vendo que ele dá conta de fazer essas coisas. Então, planejamento de tarefas graduais. O planejamento de tarefas graduais, o PTG, é uma estratégia que divide tarefas complexas em partes menores, tornando-as mais gerenciáveis e realizáveis. Isso é para a vida da gente, né?
não é só para quem tem depressão. Em qualquer caso, quando a gente tem uma tarefa para fazer, um problema para resolver, o certo é dividir em etapas menores e ir cumprindo isso. E no total, a gente vê que essas etapas menores somam um todo. Então, isso serve para a vida da gente. Isso pode ser usado junto com um registro de atividades para aumentar a percepção de habilidade, especialmente quando os pacientes estão atrasados em tarefas, evitam atividades desafiadoras ou têm objetivos complexos. O PTG é útil quando a percepção do tamanho da tarefa está impedindo a ação. É aquilo, né? Às vezes o problema é muito grande e a gente fica paralisado diante do medo de fazer aquilo. Então, quebramos esse problema em partes menores e aí vai fazendo aos poucos. No final, a gente, somando tudo, vai ver que resolveu aquele grande problema. Assim é na vida da gente, de uma forma geral. O processo começa identificando as tarefas que precisam ser abordadas e avaliando pensamentos automáticos que possam interferir. Pensamentos catastróficos, tudo ou nada. Só para explicar uma coisa aqui, tudo ou nada. Isso aqui, ele é o pensamento 8 ou 80, né? Então, assim, eu tenho uma prova, e na prova eu tirei 9 em vez de 10, que seria a nota máxima. Aí eu já começo a dizer que eu sou burro, que eu não dou conta, que eu isso, que eu aquilo. Quando, na verdade, 9 é uma excelente nota. Tudo bem não ter tirado 10, não tem problema. 9 já é uma nota máxima, mas a pessoa vê que, se não for 10 e tirar um 9, é a mesma coisa que tirar do zero. Não é assim. Então, o catastrófico é mais ou menos como tudo ou nada, né? É a pessoa que uma mínima coisa acontece e ela já faz o que a gente fala, né? O ditado popular, uma tempestade em copo d'água. Então, isso pode prejudicar a iniciativa. Os pacientes são orientados a anotar e modificar esses pensamentos usando essa análise cognitiva como um lembrete se pensamentos negativos retornarem. Aqui é um texto bem longo, né, dando uma explicada mais aprofundada no PTG, que é aquilo que eu vim já dizendo antes. Eu não vou ler esse texto, porque, na verdade, ele está explicando tudo de novo aquilo que eu já expliquei. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tu pode tirar um print para ler melhor, mas ele só está dando um resumo aí do que é o PTG. Ensaio comportamental. Na terapia, planos comportamentais podem ser ensaiados para avaliar a capacidade do paciente, praticar habilidades comportamentais, dar feedback, identificar obstáculos, assegurar resultado positivo. Em um caso de assertividade interpessoal, Bernice, que é um personagem no livro, deseja confrontar seu pai, mas teme prejudicar o relacionamento. Praticar a expressão e receber feedback ajuda a comunicar efetivamente. O ensaio comportamental ajuda pacientes a planejar e praticar comunicações difíceis. Aqui vai, então, um exemplo de ensaio comportamental. Ser assertivo ao comunicar-se com o outro. O processo de ensaio comportamental na terapia envolve começar com a ideia geral de comunicação desejada, moldar a mensagem em linguagem clara e específica, estimular um início positivo, seguido do conteúdo assertivo e uma finalização positiva. Fazer uma interpretação da interação praticando diferentes cenários, antecipar previsões negativas e criar estratégias para evitar ou lidar com elas. O ensaio comportamental é aplicável em várias situações terapêuticas, como treinamento de ansiedade, exposição, adesão medicamentosa, resolução de problemas e habilidades sociais. Então é aquilo, né, gente? Confrontar o pai, por exemplo, que nem o personagem do livro, ele precisa passar por esses 5 passos para ele ter uma boa assertividade na comunicação daquilo que ele quer para confrontar o seu pai. Ou até mesmo na hora de confrontar um chefe, seja pedir um aumento de salário ou algo assim, né? Então, essa atividade, essa tarefa, ela é bem interessante. Eu acho ela bem eficaz, bem útil. A solução de problemas, vamos lá. Quando enfrentamos problemas, as dificuldades podem surgir devido a deficiências de desempenho ou de habilidades. Aqueles com déficit de desempenho possuem habilidades adequadas, mas devido a fatores como depressão ou ansiedade, lutam para usá-las. Enquanto isso, indivíduos com déficit de habilidade têm dificuldade em analisar problemas e gerar soluções eficazes. Pessoas com déficit de habilidade frequentemente enfrentam desafios em várias áreas de suas vidas ou escolhem soluções ineficazes repetidamente.
identificar e superar obstáculos ajuda quem possui déficit de desempenho, enquanto aqueles com déficit de habilidade podem se beneficiar do treinamento e método de resolução de problemas. Eu sei, ficou confuso, mas mais tarde será explicado melhor, gente. Calma o coração. Trabalhando com a solução de problemas de déficit de desempenho. Na tabela 6.3 do livro, ela lista obstáculos comuns que afetam a resolução eficaz de problemas. Estes incluem desafios ligados a sintomas de doenças mentais ou físicas. Por exemplo, a depressão prejudica a concentração e o funcionamento cognitivo. Outras barreiras surgem quando os pacientes carecem de recursos adequados, sejam financeiros, intelectuais, físicos, ou buscam soluções ideais, mesmo quando não são alcançáveis. Um exemplo, eu frequentemente enfrento no consultório crianças com déficit de aprendizagem. E se a gente for ver, talvez ela tenha sintomas de déficit de atenção, de hiperatividade, mas às vezes são problemas financeiros aqui, gente, físicos, né? Então, às vezes a criança sofre violência em casa, né? Qualquer coisa que ela faz, ela apanha, não tem dinheiro para comprar comida direito, não tem os recursos necessários para ter uma vida com o mínimo de dignidade. É claro que ela não vai ter um bom desempenho na escola, mas isso não significa que ela tenha uma doença em saúde mental, que ela não tenha uma deficiência intelectual ou algo assim. Então é disso que a gente está falando aqui. Essa é a tabela 6.3, pessoal. Se quiserem, então, tirar um print, ou se quiserem que eu deixe o link nos comentários, é só pedir. Aí deixa lá teu comentário pedindo a tabela, que eu vou passar um link para vocês da tabela, ok, gente? Então, não esqueçam de comentar esse vídeo, é muito importante. Comprometimento cognitivo. Quando a atenção e concentração são prejudicadas, a aplicação de medidas de controle de estímulos pode ser necessária. Essas medidas envolvem ajustar o ambiente físico para limitar ou evitar estímulos que possam interferir na tarefa, enquanto melhoram os elementos ambientais que ajudam na realização. Por exemplo, para lidar com problemas de concentração, um ambiente tranquilo e livre de ruídos pode facilitar a conclusão das tarefas, enquanto um ambiente barulhento e desorganizado pode distrair as pessoas. Eu sei, isso é óbvio, mas é como eu vinha dizendo antes, o ambiente ele também colabora para o desempenho de uma pessoa. Não é porque a pessoa não está apresentando um bom desempenho em algo que ela tem uma deficiência intelectual, que ela tem um problema de saúde mental. Não, às vezes é só uma questão ambiental. O controle de estímulos melhora a concentração e a resolução de problemas ao reduzir distrações e criar um ambiente favorável para alcançar objetivos. Distrações visuais e auditivas podem interferir na concentração. Um ambiente tranquilo, com poucas distrações auditivas e visuais, é benéfico, especialmente para pessoas que trabalham em espaços desordenados. Limpar, organizar e focar em uma tarefa por vez são estratégias eficazes para controlar estímulos visuais e melhorar a concentração. Isso de focar em uma tarefa por vez, né, que nem está aqui, é aquilo que a gente já viu antes, que é pegar um problema grande, quebrar ele em pedacinhos e ir resolvendo aos poucos. Sobrecarga emocional. Diminuir a intensidade emocional é útil para resolver problemas. Técnicas de reestruturação cognitiva descritas no tópico distorções cognitivas, que eu não me lembro se a gente já viu isso, mas se a gente não viu, a gente vai ver futuramente nos próximos capítulos. São usadas para reduzir emoções difíceis. Outras abordagens incluem relaxamento, prática de atividades como música, exercício físico, yoga e autocuidado para promover bem-estar temporário. Passeios, banhos quentes, comidas favoritas e momentos ao ar livre também podem ser eficazes. É aquilo, né, gente? Autocuidado. Todo autocuidado, ele é terapêutico, mas não é terapia. Tem diferença. O objetivo é aliviar a tensão, não evitar a tarefa. Então, por exemplo, a técnica Pomodoro, né? Aliviar a tensão, mas não evitar a tarefa. Eu vou lá, estudo um pouco, descanso um pouco, estudo um pouco, descanso um pouco. É uma forma, por exemplo. Ao se sentir mais tranquila, a pessoa enfrenta o problema fazendo pausas para reduzir a tensão, se necessário. Distorções cognitivas, olha aí. Olha. Chegamos na parte que vamos falar sobre um tópico super importante. A chave para utilizar a reestruturação cognitiva na resolução de problemas é ensinar aos pacientes
como aplicar os conceitos aprendidos na terapia para situações reais. É aquilo que eu venho falando para vocês, pessoal, que é o paciente ser o seu próprio terapeuta. É esse o objetivo da terapia cognitivo-comportamental, de certa forma. A gente ensina técnicas e métodos para que o próprio paciente seja seu terapeuta, para que ele aprenda a identificar pensamentos automáticos, negativos e corrigir distorções cognitivas. Então, os pacientes eles podem usar esse conhecimento para enfrentar problemas em suas vidas. Um exemplo é a aplicação da reestruturação cognitiva para identificar e corrigir erros de pensamento, como exagerar a gravidade dos problemas, minimizar recursos, assumir culpa excessiva, generalizar problemas. Ao reconhecer e revisar esses erros cognitivos, as pessoas podem obter uma visão mais clara dos desafios e encontrar maneiras de resolvê-los. Evitação. Isso também é super importante. Quem nunca evitou, né, fazer alguma coisa? As técnicas discutidas neste capítulo, como programação de atividades e tarefas graduais, são eficazes para superar a evitação. No capítulo 7, ou seja, no próximo capítulo, chamados Métodos Comportamentais 2, Reduzindo a Ansiedade e Rompendo Padrões de Evitação, são abordados outros métodos comportamentais para enfrentar a evitação em distúrbios de ansiedade. Essas abordagens envolvem a criação de um plano sistemático para superar a sensação de desamparo ou medo paralisante, além do uso de ações graduais. Fatores sociais, gente. A gente já está chegando no fim, tá? São mais alguns slides e a gente já vai acabar aqui. Então, vamos lá, vamos focar que a gente tem muito trabalho ainda para terminar a aula. Quando pacientes buscam aconselhamento de outras pessoas, as sugestões podem ser diversas, algumas úteis, outras conflitantes, ineficazes ou prejudiciais. Para ajudá-los a avaliar esses conselhos, recomenda-se analisar prós, contras e ideias próprias. Elaborar uma solução com mais vantagens e menos desvantagens é sugerido. Uma coisa que é interessante, uma lista de vantagens e outra de desvantagens. Então eu posso medir isso, ou fazer que nem a torta, né? A gente vai ver 25% disso, 10% daquilo, até fechar 100%. Ou não precisa fechar 100% também, mas desde que tu possas visualizar o tamanho de cada uma das sugestões e prós e contras. Isso é interessante. Eu gosto dessa técnica. Já vou passar aqui para a próxima, então. Barreiras sérias para resolver problemas incluem falta de apoio social, crítica de familiar, bloqueio ativo por outras pessoas. Alguns problemas não têm soluções simples. Estratégias realistas devem considerar mudanças possíveis, recursos e ideias alternativas. Então, assim, gente, às vezes é uma questão financeira, que nem eu falei. A pessoa vive numa situação de pobreza, a criança tem dificuldade de aprender, a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? Para tentar melhorar na medida do possível. Então, consultar um especialista pode ser necessário, em alguns casos. Outros recursos incluem leitura, grupo de apoio, assistência social, que é o que eu vim falando, ou programas de aconselhamento para obter novas abordagens. E aqui vai também um extra aqui, gente. Esse negócio de conselho de amigo, de familiar, gente, se tu não faz terapia e tu tá olhando isso aqui, está olhando essa aula, eu te recomendo, tudo bem escutar conselhos, é legal. Quem nunca escutou um amigo? Mas, gente, às vezes fazer uma terapia é melhor do que ouvir conselhos. É sério, não estou puxando a brasa pro meu assado, sei que sou suspeito, porque eu sou um psicólogo, né? Mas, como psicólogo mesmo, tenho propriedade para dizer, a terapia às vezes vale mais do que conselho de amigo, porque a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está falando. A gente que é psicólogo estudou para isso. Então, é a minha recomendação que eu deixo. Problemas práticos. Lá vamos nós. Quando longos episódios de depressão levam a um declínio no funcionamento, os pacientes podem enfrentar problemas significativos, como emprego, finanças, moradia, saúde, né? Então aqui, ó, tudo aquilo que eu falei antes. Emprego, né? Então, assim, a pessoa com depressão, né, ela se torna com dificuldade de fazer as suas coisas. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue se cuidar. E aí, claro, a vida da pessoa vai desmoronando, né? Então, por isso é importante, assim, nos primeiros sintomas de depressão, já procurar um especialista. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Eu sempre recomendo. Gente, o trabalho para enfrentar qualquer problema em saúde mental
Geralmente vai ser um psicólogo e um psiquiatra, porque um complementa o trabalho do outro. Então vamos lá, voltando aqui. O terapeuta deve evitar desesperança para manter a objetividade. Incentivar o otimismo é crucial para ajudar o paciente a preservar, propor ideias de enfrentamento e sugerir pensar como teria agido antes da depressão ou como um amigo sensato. Manter uma lista de ideias e considerar todas é essencial. Eu quero só aqui fazer um adendo, gente. Aqui, ó. Incentivar o otimismo, tá? Então aqui, ops, ficou meio confuso aqui, deixa eu só apagar aqui. Ó, gente, incentivar o otimismo. É importante incentivar o otimismo, mas sempre dentro da realidade, porque algumas vezes a gente pode pegar um paciente sendo otimista demais e a gente está incentivando ele a ser negacionista com as coisas. Então, um paciente com problema de saúde e ele vai lá e diz, não, eu vou me recuperar, vou ficar bem, eu vou voltar a ser como era antes. Às vezes não. Então, é importante o terapeuta incentivar o paciente a sim ser otimista com a sua recuperação, mas dentro da realidade, ok? Então, vamos lá. Na depressão, as pessoas podem se sentir isoladas, esquecendo que podem pedir ajuda, sugerir, buscar apoio de familiares, amigos, comunidades religiosas ou agências sociais é importante. Assim, muitos psicólogos são contra, né, essa questão da religiosidade, mas, gente, a espiritualidade, ela faz bem para a saúde mental. Então, assim, claro que a hiperreligiosidade faz mal, fanatismo, mas se a pessoa tem uma crença religiosa dentro de uma normalidade, é importante também ela poder ter acesso à sua espiritualidade, né? Então, vamos lá. Embora o orgulho possa impedir, é vital considerar ajuda externa, temporariamente, em momentos difíceis, superando um estilo independente de resolução de problemas. Tem muita gente que, por orgulho, evita de buscar ajuda, evita de buscar apoio das pessoas que conhecem. Isso também tem a ver com a cultura do país, tá? Esse é um livro americano, escrito por americanos. Acho que a nossa cultura brasileira não difere muito deles, mas uma cultura asiática, por exemplo, já é bem diferente. Então, se tu que está aí me ouvindo, por exemplo, trabalha como terapeuta, talvez em algum país asiático, é bom sempre considerar a cultura do país, a cultura da pessoa com quem tu está lidando, ok? Fatores estratégicos. Durante estados de depressão ou ansiedade, indivíduos podem rejeitar soluções simples por parecer demasiado fácil ou buscam opções excessivamente elaboradas e garantidas de sucesso. Às vezes esperam por uma solução mágica que resolva múltiplos problemas de uma vez só. A solução para um dilema envolve alterar as estratégias de resolução de problema. Em vez de buscar uma solução global, ajude o paciente a escolher problemas específicos e encontrar uma solução que aborde várias áreas. Destaque suas habilidades de resolução de problemas, identifique recursos e apoios essenciais. Treine-o para simplificar o plano ou dar passos graduais. Uma coisa, pessoal, que é muito importante é lembrar o paciente de uma outra vez em que ele precisou resolver um problema e conseguiu superá-lo. Então, por exemplo, pode falar com o paciente, tu te lembra a última vez que teve um problema? Ah, sim, eu me lembro, o paciente vai te dizer. E aí tu pergunta, e como que tu fez para resolver? Aí o paciente diz, eu fiz isso, isso, isso. E aí, resolveu? Ah, resolvi. Então, tu superou aquele problema? Por que pode não superar esse? Então, é importante a gente lembrar os recursos que a própria pessoa tem dentro de si. Isso é muito importante também. Então, trabalhando com déficit nas habilidades de solução de problemas. Já estamos chegando no fim, gente. Agora só mais alguns slides, já estamos chegando ao fim, gente. Vamos lá. As habilidades de solução de problemas são desenvolvidas principalmente na infância e início da idade adulta, sendo influenciadas por exemplos observados e experiências passadas. Pacientes podem ter aprendido a abordar problemas de forma eficaz se tiveram bons exemplos ou se desenvolveram autoconfiança e competência através de experiências anteriores. É aquilo que eu disse, pessoal, lembrar o paciente de outras formas que eles já resolveram problemas anteriores. Aqui, ó, experiências anteriores. Tem uma coisa chamada heurística em terapia cognitivo-comportamental. Outra hora eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Aqui, então, tem uma tabela com algumas explicações, né? Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas vocês podem tirar um print, porque isso aqui, na verdade, ele resume
aquilo que eu já vinha explicando antes, tá? Que é acalmar e discernir, escolher um alvo, definir o problema de modo preciso, gerar a solução, selecionar a solução mais razoável, implementar o plano, avaliar o resultado e repetir se necessário. O que é isso? É aquele negócio, pegar um problema grande e quebrar ele em pequenos pedaços. Uma lista de passo a passo, isso é básico, né, para resolver um problema, mas às vezes a pessoa que está passando por uma dificuldade, ela não vai se atentar a isso. Mas aqui está uma lista de sugestão. Depois tu tira print aí, tu que está me olhando, me assistindo. Então aqui vai um resumo, um breve resumo. Então vamos lá, né? Métodos comportamentais são úteis para tratar problemas como a redução da atividade, a baixa energia e a falta de interesse, além da dificuldade em concluir tarefas. Nós utilizamos a ativação comportamental, que é um dos métodos comportamentais, né? Que é uma técnica simples em que o terapeuta e paciente escolhem ações concretas para melhorar o humor ou a autoestima. O registro de atividades é mais sistemático e ajuda durante reduções moderadas a graves na energia e no interesse. O planejamento de tarefa gradual auxilia na organização passo a passo para lidar com desafios e procrastinação. O ensaio comportamental envolve a prática em sessões em casa para desenvolver habilidades e superar obstáculos. A solução de problemas também é essencial, ensinando princípios eficazes para lidar com estressores. Esses métodos têm impacto positivo na atividade, humor e eficácia no enfrentamento de desafios, aumentando a esperança do paciente para o futuro. Então, isso é tudo, pessoal, para esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Deixa o comentário, isso me incentiva a continuar trazendo mais vídeos. Vocês viram aí que eu dei uma pausa, mas estou voltando a gravar o resto deste livro aqui. Muitas pessoas têm me pedido e eu quero poder concluir, ok? Então, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.